aula normal, igualzinho. Só um segundinho, só para ele entrar aqui no modo de gravação. Recording, pronto. Vamos lá. Eu sei que esse modelo aqui não presencial porque é um pouco mais difícil a gente se habituar, a gente ter essa interação, é diferente daquela interação de sala de aula normal, mas diante das circunstâncias que a gente tem, é o mecanismo que a gente vai poder utilizar, é o mecanismo que a gente vai ter para chegar no melhor aprendizado. E assim, eu vou seguir o nosso fluxo normal de matéria, de aula, vou mandar material para vocês, para que a gente possa manter o melhor possível diante das circunstâncias, certo? Eu já vou mandar aqui para vocês, eu vou mandar primeiro no Zap, e depois eu mando também no portal, porque o portal eu só consigo mandar quando eu mandar a aula gravada, então eu vou mandar num pouco só. Eu estou mandando para vocês um resuminho de dosimetria da pena com algumas questões ao final. Então, assim, eu quero que vocês façam essas questões ao final, exatamente para vocês conseguem fixar essa parte de dosimetria da pena. O resumo que eu mandei para vocês só tem de dosimetria de pena privativa e de liberdade. Eu vou fazer também um resumo de pena de multa para enviar para vocês. Nas questões que eu botei aí a questão de pena de multa. Nico, levanta a mão. Quer falar? Ou é... Eu só apertar o botãozinho. Eu tenho o lower hand aqui. Tem alguma dúvida? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo dentro? Bom, eu mandei aqui no Zap. Eu mandei o arquivo errado. Vou deixar a prova de vocês, né? Ih! Vou apagar isso aqui logo. Vou ter que fazer outra prova. Vantagem. Resumo de dosimetria de pena. Eu mandei aqui o resumo de dosimetria de pena para vocês. As questõezinhas no final. Essas questõezinhas, eu quero que vocês façam, que vocês tentem resolvê-las. São questões tranquilas, referentes todas à dosimetria de pena, o que se calcula a pena, uma é de multa, a outra é sobre aquela parte de substituições substituição de pena privativa de liberdade em regime de direito, ou de aplicação de sucis penal, enfim, essas regrinhas que a gente já estudou. Certo? Esse é o fluxo que eu vou seguir com vocês aqui nesse nosso encontro de hoje, para que a gente possa funcionar a matéria. Na verdade, eu tenho essa nossa aula no cronograma normal era para ter sido o trabalho de sala e depois era para ser a aula de revisão, certo? Para a prova. Então a gente estava num fluxo mais tranquilo. Eu vou, na verdade, começar. Eu vou fazer só a introdução da parte de execuções penais propriamente dita, só para a gente falar um pouquinho da parte de direitos do preso. E depois eu vou, na verdade, fazer uma revisão com vocês de dosimetria de pena, para que vocês fiquem aptos a fazer o trabalho que eu passei. Acho que essa parte de dosimetria de pena é mais importante no momento do que a parte propriamente de introdução à lei de execuções penais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam aqui, perguntam no Zap, perguntam no chat, enfim, para o teu feedback. Na verdade, uma das grandes dificuldades que a gente tem nessa aula não presencial é porque a gente não tem um feedback imediato dos alunos, e isso acaba mudando o ritmo, mudando
a forma de trabalho, beleza? Então eu vou tentar seguir aqui a forma de trabalho mais direta, mais linear possível. Se vocês tiverem, vocês perguntam, não tem problema, a gente está aqui para isso mesmo. E vamos tentar chegar no resultado possível. Galerinha, a distribuição da nossa disciplina ela é distribuída da seguinte forma, pelo cronograma de vocês. A gente tem, até a primeira NP, uma estruturação que é basicamente uma revisão de teoria da pena. É uma revisão aprofundada de teoria da pena, na verdade, porque a gente vê aquela parte de dosimetria de pena, a gente vê a parte de benefícios penais, de benefícios substitutivos, enfim, a gente vê uma parte bem extensa acerca de pena. E quando a gente termina essa parte de pena, a gente vai efetivamente a lei das ações penais e dos benefícios penais, que é a parte que acaba sendo mais extensa da segunda NP. Então, o que é que a gente deve ver, a estrutura que a gente deve ver daqui em diante? A gente vai começar efetivamente a ver a lei das ações penais, os direitos do apenado, e vai ver aquela parte que é mais exigida de vocês, que vocês acabam precisando de conhecer com mais profundidade. Que parte é essa que vocês precisam de conhecer com mais profundidade? É aquela parte de progressões de regime, de regras de progressão de regime, aquela parte de livramentos condicionais, e a parte efetivamente das saídas temporárias, das regras de regime, das regras de cumprimento, da parte de faltas graves. É isso que a gente vai acabar vendo ao longo desse ciclo, desse segundo ciclo. Antes de começar esse segundo ciclo, eu gosto de falar da inicial da lei. O que é a inicial da lei? Do que a lei das ações penais vai tratar, a quem ela vai se aplicar, que tipos de direitos básicos se concedem ao preso ou não, qual é o limite de extensão desses limites, desses direitos básicos, como é que eles são aplicados. Isso aí a gente fala que são os direitos básicos de convivência, assim, é o parâmetro inicial da coisa, beleza? E começando a falar um pouquinho já da lei das ações penais, as ações penais ela começa estruturando a disposição ela é aplicável. Para quem que eu vou aplicar a lei das ações penais? Aí eu pergunto a vocês, a lei das ações penais ela é só para o preso condenado? Ela vai ser aplicada ao preso condenado, ao preso provisório? Ela vai ser aplicada àquele cara que não está dentro do sistema carcerário, mas que está sujeito a uma pena? O que eu vou dizer para você é o seguinte, a lei das ações penais ela é ampla. A lei das ações penais ela vai ser aplicada ao preso condenado, ao preso definitivo, transitado em julgado, ela vai ser aplicada ao preso provisório, ela vai ser aplicado àquele condenado que não está dentro do sistema carcerário também. Então eu vou poder aplicar a lei das ações penais àquele cara que está no regime aberto, aquele cara que está no regime semiaberto. Eu vou poder aplicar a lei das ações penais ao egresso do sistema carcerário. Como assim ao egresso do sistema carcerário? Aquele cara que sai do sistema, ele mesmo saindo do sistema carcerário, mesmo tendo cumprido a pena dele, ele ainda pode estar sujeito a alguma interferência da lei das ações penais. Por exemplo, ele pode ser acolhido por uma instituição chamada patronato. O que é o patronato? O patronato é uma instituição que vai servir para dar apoio ao egresso do sistema carcerário. O cara foi lá, ele cumpriu a pena dele, beleza. Esse cara que cumpriu a pena, ele tem que voltar a trabalhar, ele tem que voltar a conviver em sociedade, ele tem que voltar a fazer curso, etc. Você garantir ao egresso do sistema que ele tem acesso a isso, você garantir os objetivos da lei das ações penais. E isso aí também já está bem no começo da lei, bem na disposição estruturada dela. Como é que é a disposição estruturada da lei? Ela vai dizer, olha, a lei das ações penais ela vai servir para a gente tratar daqueles presos que têm uma sentença criminal, para proporcionar as condições de integração social
do condenado do interno, né? Eles chamam normalmente aquela pessoa que está presa como interno, porque a ideia é você tentar desvincular esse conceito de penitenciária, de local de fazer pena. Então, assim, se vocês entrarem em qualquer presídio hoje, eu quero falar com um preso. Você até pode chegar dentro das CPPLs hoje, qualquer uma das 5, e dizer, olha, eu quero falar com o preso tal. Eles vão chegar e vão lhe responder da seguinte forma: a gente vai chamar o interno. O que eles chamam o interno é para tentar desvincular essa ideia de que o cara ali está como um cumpridor de pena dentro do sistema de sofrimento. Ele está interno aqui, ele está dentro dos muros, ele está intramuros, mas ele está intramuros por algum motivo racional, por algum motivo justificável. Beleza? Depois que ela fala a partezinha introdutória, essa definição de a quem ela abrange, quando eu falo preso condenado ou preso provisório, ele vai trazer um ponto interessante, que é o preso condenado, no que pesa a lei das execuções penais, ser pensada para aquele condenado definitivo, para aquele condenado com trânsito em julgado, ela não obrigatoriamente é feita de condenado em julgado. Como assim? Tu está me dizendo que existe a possibilidade de execução provisória da pena? Eu estou dizendo para você que existe. Aí você olha para mim, sim, daí o HC do Lula, a DPF 44 lá do Supremo, aquela história toda. Vamos entender isso direito para vocês não misturarem as coisas, não caírem em erro, certo? Vai lá. O que foi vedado é a execução provisória da pena independente. Eu chegar aqui e porque eu fui condenado eu iniciar uma execução provisória. Mas a gente ainda tem a aplicação de execução provisória da pena ao preso preventivo. Como assim? Eu chego, eu tenho aqui uma prisão preventiva determinada para um cliente meu. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele foi condenado a 8 anos de prisão, certo? Em regime semiaberto, porque ele ficou naquele limite lá do semiaberto. Beleza? O cara foi condenado a 8 anos de prisão. Esse cara, ele estava cumprindo em regime fechado, porque ele estava com um preso preventivo. Eu posso pedir que ele passe a cumprir no regime semiaberto, decorrência da condenação criminal dele? Posso. E como é que eu faço isso? Eu faço isso mediante a determinação de uma execução provisória da pena. A execução provisória da pena, ela é possível e é sujeita às regras da Lei de Execuções Penais, mas ela é possível aplicável aos presos preventivos. Ela não é possível ser uma execução provisória de caráter exclusivamente penal. O que quer dizer isso? Vai lá. Eu tenho 2 espécies de prisão, basicamente. Eu tenho as prisões pena e aquelas prisões processuais, as prisões procedimentais. As prisões pena, elas vão ser aquelas que vão ter as características de pena. Elas vão ter aqueles elementos inerentes à pena. Ou seja, a prisão pena vai ser aquela que vai ter a ver com o caráter retributivo da pena, com o caráter preventivo da pena, com o caráter de ressocialização da pena. Isso aí não se confunde com as prisões processuais. As prisões processuais, elas têm uma ligação estrita, elas têm uma necessidade, uma vinculação ao processo, a proteger o processo. Então, por que eu faço uma prisão processual? Cara, eu faço uma prisão processual porque eu quero resguardar o processo no curso dele. Ou porque o cara vai ficar delinquindo no curso do processo, garantia da ordem pública, ou porque o cara está causando prejuízo à instrução criminal, o cara está ameaçando testemunha, o cara está coagindo testemunha, está comprando, enfim, está destruindo prova, ou porque o cara está se furtando a aplicação da lei penal. O que é isso? Meu amigo, eu peguei o cara tentando fugir. Por exemplo, eu tive um cliente meu que o desgraçado estava respondendo a um processo e ele foi pego no aeroporto dentro do avião indo para Bogotá. O cara estava fugindo do país. Na hora que ele foi pego pela polícia fugindo do país,
pediram para aplicar a prisão processual nele. Perceba, a prisão processual, seja essa por garantia da ordem pública, por garantia da instrução criminal, por garantia da aplicação da lei penal, por garantia da ordem econômica, o cara está destruindo a economia do país, o cara está destruindo a economia da localidade, enfim, por qualquer um desses motivos, eles não buscam efetivamente punir o cara. As prisões processuais, elas não têm esse caráter de pena. A ideia da prisão processual não é fazer com que o cara venha a sofrer os efeitos de uma condenação. Mas isso é diferente da regra da prisão pena propriamente dita. A lei de execuções penais vai ser aplicável a todo mundo, mas vai gerar diferença. Se eu tiver tratando um preso processual, ele vai ter um regramento próprio, vai ter um tratamento próprio, eu não vou poder misturar o preso processual com o preso definitivo. Por outro lado, se eu tenho preso processual, eu posso pedir a ele os benefícios de uma execução provisória. Então, eu vou poder pedir para ele para que seja considerado como uma execução de pena propriamente dita. Qual vai ser a vantagem disso? A vantagem disso é que eu vou poder sujeitá-lo aos benefícios penais. Por exemplo, meu cliente que eu falei, ele foi condenado a 8 anos de prisão, regime semiaberto. Para ele, eu podia pedir um trabalho externo. Então, eu pude chegar, peticionar e dizer: Excelência, juiz das execuções, aí não é nem o juiz principal do processo que mandou prender ele, não. Juiz das execuções. O juiz das execuções, esse cara aqui, no que pese ele ser um preso provisório, no que pese ele ser um preso preventivo, ele vai ter direito a um benefício na execução penal, ele vai ter o direito a um trabalho externo. Por quê? Porque a pena dele permite isso. A lógica da coisa. Então, a aplicação da lei de execuções penais, ela vai ser aplicável aos presos condenados, transitados em julgado. Eu acho que isso aí não gera dúvida ou maiores dúvidas, né? Porque, se o cara está condenado, transitado em julgado, é a lei dele. Ao preso provisório e aquele cara que está em execução provisória da pena, que vai ser, para a nossa regra, somente os presos provisórios. Existia uma tese do STF que autorizava o cara ser preso provisório sem prisão preventiva. Era aquela história da execução em segundo grau. Essa tese aí, ela foi rechaçada na ADPF 44, certo? Por que ela foi rechaçada? Por um motivo constitucional também, mas sobretudo por um motivo do Código de Processo Penal, pelo artigo 263 do CPP, que dizia, na verdade, o seguinte: dizia, olha, ninguém pode ser preso se não decorrente de uma prisão transitada em julgado, de uma prisão preventiva ou temporária. Então, não existia possibilidade legal, não estou falando nem de possibilidade constitucional, porque essa aí já é questionável por si, mas não existia a possibilidade legal da aplicação da execução provisória da pena. Está todo mundo acompanhando? Está todo mundo entendendo direitinho? O feedback é isso, senão eu fico falando aqui, sem saber se as coisas estão fluindo. Beleza? A lei de execuções penais, ela começa falando da parte a quem ela se aplica, ela vai falar da parte de jurisdição. A lei de execuções penais, ela é feita para a jurisdição nacional e ela vai aplicar as regras de jurisdição as mesmas do Código de Processo Penal. Essa disposição, mas essa disposição ela é mitigada. Por quê? No que pese a aplicar as mesmas regras do Código de Processo Penal para fim de determinação imediata, a prioridade é que o preso cumpra a pena no local de domicílio dele, naquele local em que ele tem residência. Por que isso? Por que a gente dá prioridade que o preso cumpra a pena no local de domicílio dele? É uma ideia de eu conseguir gerar a prevenção geral. Eu chegar a dizer o seguinte, dizer, cara, o cara cometeu o crime, o cara vai ter que cumprir pena. Eu tenho que cumprir o objetivo de mostrar à sociedade que aquela conduta dele é criminosa, que aquela conduta dele ali tem um efeito deletério na sociedade, beleza? Eu tenho o dever de mostrar isso. Para eu poder mostrar isso, para eu poder gerar esses efeitos, esse cara tem que cumprir a pena no local que ele convive. Porque se ele cumpre a pena em outro local,
a sociedade, aquelas pessoas que convivem com ele, não vão ficar cientes, não vai ter esse efeito de prevenção geral. Dá para entender? Bastante lógica a coisa, né? Isso aqui é interessante também, porque gera uma aplicação de competência. O que quer dizer isso? A partir desse momento em que eu tenho uma execução de pena, que eu tenho a aplicação da LEP, eu não obrigatoriamente sou vinculado ao crime originário. Como assim? É o seguinte, eu até, por exemplo, eu sou condenado por um crime federal, certo? Isso quer dizer que obrigatoriamente eu vou cumprir a pena no estabelecimento prisional federal? Ou seja, digamos aí que eu fui condenado pelo crime de colarinho branco, crime de fraude lá, fraude de financiamento bancário, beleza? É um crime de competência federal, fui condenado aqui para a 11ª Vara Federal, pelo doutor Danilo, beleza? Eu vou ter que cumprir a pena no presídio federal, na regra do federal? Não. Na verdade, eu tenho que cumprir a pena no meu local de residência. Meu local de residência, ele vai ser o ponto determinante, e se lá só tiver presídio da Justiça Estadual, a Justiça Estadual vai assumir a competência de execuções penais, vai ficar valendo a competência estadual. Na prática, isso é muito comum. O que é a coisa, o que é o padrão? Por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós não temos presídio federal. Nós até temos uma vara federal que trata de execuções penais. Mas essa vara federal que trata de execuções penais, ela basicamente só consegue tratar dos presos do regime aberto, ou daquelas penas restritivas de direito ou penas de multa. Por quê? Porque como a gente não tem presídio federal aqui, a vara responsável não tem como estar gerindo o presídio federal. Dá para entender? Assim, é uma coisa bem lógica. A vara que tem aqui no Ceará, federal, que cuida de execuções penais, é a 12ª Vara Federal. Beleza? Aqui no Ceará é essa regra. E como é que funciona aqui? Todos os presos condenados à Justiça Federal que vêm cumprir pena aqui no Ceará, eles acabam cumprindo dentro do sistema penitenciário estadual. Eles cumprem junto a CPPLs aqui, CPPL 1, 2, 3, 4, 5, enfim, essas aí são as casas privativas de liberdade em que pode ter execução de pena. Aqui, a gente tem, assim, nesse nosso complexo, né, a CETOC de Caucaia, a CETOC de Itaitinga, a CETOC são aqueles de entrada, aqueles estabelecimentos de entrada. A gente tem 5 CPPLs aqui em Itaitinga, né, da 1 a 5, e tem as penitenciárias do interior, né, por exemplo, Sobral tem o Pires, tem uma penitenciária grande da região do Crajubá, enfim, no interior também tem. Mas, independente disso, a gente não tem nenhuma federal. Esses presos do sistema federal, eles são remetidos, eles são enviados, eles são colocados para o sistema estadual. E depois, quem vai ficar responsável por eles, quem vai tratar com eles, são exatamente os juízes estaduais. As 3 varas de execução de Fortaleza, que acabam assumindo Fortaleza e região metropolitana. Beleza? Então fica lá o doutor Bessa, a doutora Luciana, e eu nunca lembro qual da primeira. Luciana é a segunda, o Bessa é a terceira. Eu nunca lembro qual fica na primeira. Belezinha? Enfim, aí nesse introdutório das execuções penais, ele trata também de uma partezinha mais geral, dizendo que é garantido ao preso o direito à isonomia, né? Dizendo que não vai existir distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. É basicamente uma norma geral de aplicação e de garantia dos presos. Beleza? Em seguida, as execuções penais vai trazer uma parte introdutória acerca da classificação do preso. Ela faz isso. A lógica que a gente vai ter aqui é o seguinte: a lei de execuções penais, ela é pensada para um sistema de cumprimento de pena que deve cumprir aquele princípio da individualização da pena, certo? Individualização da pena, ela tem a ver com essa ideia de que a pena é feita na medida do condenado. A pena é feita focada
voltada às necessidades do condenado. Por quê? A pena não tem que ter aqueles 3 caráteres. O caráter retributivo, o caráter de prevenção geral e especial e aquele caráter de ressocialização. Para eu ter a melhor eficiência, a melhor aplicação disso, eu tenho que saber quais são as necessidades do preso. Eu tenho que chegar, identificar lá no meu preso. Olha, esse cabo aqui está preso, ele está preso por crime violento. A gente tem que trabalhar a questão da violência nele. Ele está preso por quê? Ele está preso porque ele é picareta demais, porque ele está roubando o povo, porque ele é estelionatário. A gente tem que trabalhar o caráter ético nele. Esse cara está preso porque ele cometeu crime de corrupção. Ele tem que ser avaliado, tem que ser trabalhado a questão dos impactos das medidas dele, dos impactos dele na sociedade. Você tem sempre que avaliar a condição pessoal, a condição individual, para que possa ter a melhor aplicação da lei de execuções. Beleza? Para fazer isso, o que é que o nosso sistema prevê? O nosso sistema prevê que os presos devem ser classificados. Devem ser classificados segundo os seus antecedentes e a personalidade, para orientar a serialização da pena. Essa classificação, ela deve ser feita numa instituição, num estabelecimento prisional próprio. São centros de triagem e observação criminológica. O pessoal chama de CETOCs, certo? Aqui a gente tem basicamente 2 CETOCs ativos, né? É o CETOC de Caucaia, que o pessoal chama de Carrapicho, e o CETOC de Taitinga, que o pessoal costumava chamar de Selvinha. Enfim, são os 2 centros de triagem e observação criminológica. Esses centros de triagem e observação criminológica, eles servem para fazer o ingresso, a entrada do preso. E eles são feitos, na teoria pelo menos, né, no papel, por uma equipe multidisciplinar. Uma equipe que é formada por assistente social, por psicólogo, pelos agentes prisionais, por aquelas pessoas que entendem de execuções penais. Eles fazem isso por quê? Porque assim que o cara entra no sistema carcerário, que o cara ingressa no sistema carcerário, ele precisa de ser classificado. Ele precisa de verificar o que é que vai ser adequado ao cumprimento de pena dele. O problema do cara é porque o cara é vagabundo, não trabalha. Poxa, vamos botar esse cara para trabalhar. O problema desse cara é porque o cara não tem instrução, o cara não estudou, não sabe fazer nada, só sabe roubar. Vamos botar esse cara para estudar, vamos gerar uma qualificação nele. O problema desse cara é porque ele não tem consciência da dimensão dos prejuízos que ele causa. Vamos botar esse cara para, enfim, conhecer acerca dos riscos lá, do que ele gerou. Enfim, a gente vai ter que classificar esse cidadão, beleza? E o que a lei vai prever? Vai prever o seguinte, dizer, olha, essa classificação ela tem que ser feita por uma comissão técnica. Essa comissão técnica ela deve ser composta por um grupo mínimo, uma galerinha que tem que estar atuando aí, que deve estar ajudando. A lei vai colocar, estou até sempre copiando os artigos aqui da lei para vocês poderem seguir acompanhando. Ela deve ser presidida pelo diretor. O diretor do presídio ele vai ser o cara que vai ser o responsável pelo presídio. Ser o cara que vai chegar e ficar efetivamente organizando, o responsável, aquele cara que tem os deveres inerentes à atividade, à gerência, à estadia da pessoa no estabelecimento prisional. Eu sei que uma estadia é muito legal, mas de fato é assim que eles entendem, né? É quase que um hotel, assim, ou hotelzão, né? Que eles exigem mais na lei, que eu tenho que ter pelo menos 2 chefes de serviço. Os chefes de serviço são as pessoas que vão ficar avaliando efetivamente a atividade dentro do sistema prisional. Esses caras são os caras que ficam de olho, ficam de butuca, ficam lá
observando o preso, efetivamente. A ideia deles é efetivamente observar e fazer um relatório de qual a situação, de como é que é a circunstância do cara. Então, por exemplo, o cara entra numa CETOC. O cara entra na CETOC, ele vai passar pelo diretor do presídio, o diretor do presídio vai provavelmente assinar a certidão carcerária dele. O que é a certidão carcerária? Vai ser aquele documentozinho que vai dizer como é que é a estada dele ali dentro. Vai dizer, olha, você está entrando, você entrou no dia tal, você entrou pelo motivo tal, prisão pena, prisão provisória, prisão... Enfim, ele vai dizer o motivo pelo qual o cara entrou, vai dizer para onde o cara vai e vai dizer, ó, você vai ficar na cela 3, ala B, por exemplo, e você vai começar a ser observado. O cara vai ser observado pelos chefes de serviço, que vão ficar lá observando efetivamente a atividade e vendo, esse cara aqui, ele está envolvido com facção? Esse cara não está envolvido com facção não, ele é da igreja, esse cara aqui é crente, esse aqui não é, esse cara que é envolvido com droga, esse aqui não é, esse cara aqui é violento, esse cara aqui é conhecido por ser picareta, é pilantra. Os caras ficam observando isso, ficam. Tem gente que entra no presídio, o cara quando entra ele já começa querendo dar golpe lá dentro. O cara quer dar golpe nos colegas. O cara é folgado lá dentro. Quer dizer que o cara vai ser folgado lá dentro configura um motivo para mudar a avaliação dele? Configura. Pode configurar inclusive falta grave. Certo? Então, enfim, passar por esse tipo de avaliação. Essa avaliação de um psiquiatra e um psicólogo. Para que é isso? Isso aqui é saber se eu tenho a necessidade ou não de realização de exame criminológico. É para saber se o cara ele tem algum problema mental, se na verdade esses motivos que estão mantendo o cara no cárcere não são algum motivo de ordem psíquica ou de ordem psicológica. Então, é necessário que eu tenha dentro da minha comissão de avaliação de classificação um psiquiatra e um psicólogo. Inclusive, essa avaliação inicial do psiquiatra e do psicólogo, elas costumam ser uma guia muito forte, uma limitadora muito forte no cumprimento da pena, porque normalmente essa indicação dele é o que vai dizer se é necessário ou não a realização de exame criminológico para o cara ter os benefícios penais. O que é esse exame criminológico? É o cara ter que ser avaliado por toda essa equipe de novo para o cara ter um benefício penal. Tem, por exemplo, um caso famoso desse exame criminológico, é o caso da Suzane von Richthofen. Vocês lembram desse caso? Suzane von Richthofen. Esse caso lá da Suzane von Richthofen, ela chegou no período de obtenção dos benefícios penais, mas ela teve o benefício dela negado porque foi avaliado pela comissão técnica que, no que pese ela não ter nenhuma falta grave, nenhum descumprimento no presídio, ela não tinha condições psicológicas, psíquicas, de sair sem cometer crime. Então, eles fizeram os testes, fizeram aquele teste de Rorschach, né, que o pessoal fala, e disseram, olha, essa aqui tem que ficar dentro mais um tempinho. O que é importante vocês lembrarem ainda de exame de exame criminológico? Exame criminológico, ele não é obrigatório para conseguir nenhum benefício penal. Então, como é que funciona? É vedado eu condicionar a progressão de regime, a liberdade provisória, ou o livramento condicional, qualquer benefício que seja, pelo exame criminológico, salvo por decisão fundamentada. Então, como é que é? Eu posso dizer, por exemplo, porque o cara cometeu crime hediondo, eu vou exigir o exame criminológico? Não posso. Agora, como a comissão técnica de avaliação avaliou que ele tinha uma desordem mental, que ele tinha um problema de ordem mental, eu vou ter que aplicar essa regra aqui. Beleza? Eu vou poder fazer isso. Proteção fundamentada. Além disso, nessa equipe vai ter que ter um assistente social, beleza? Por que tem que ter um assistente social? É para poder ajudar, para poder guiar
essa estadia efetivamente do preso. A assistente social nos presídios, ela costuma ter um papel muito importante nesse processo de ressocialização, nesse processo de integração do preso à sociedade, porque o cara quando fica recluso, o cara quando vai para o sistema carcerário, ele passa a ficar sujeito a um sistema de efetiva exclusão, exclusão social, exclusão da família. E exatamente por conta disso, o pessoal pega e diz, olha, para quem está preso tem que ter o acompanhamento de assistente social. Então, o assistente social geralmente lida com a parte de documentação. Por exemplo, chega o apenado e diz, olha, para você conseguir ter visita íntima, você tem que ser casado ou ter uma união estável reconhecida pela portaria aqui do Ceará. Eles orientam a família, orientam o preso. Por exemplo, eu tinha um preso aqui que o cara não tinha identidade. A assistente social deu as orientações para ele para poder tirar uma identidade nova. Dá para entender? Além disso, o que é que a lei prevê? A lei prevê que eu vou poder introduzir, a critério do juiz das execuções, fiscais do serviço social, vou poder incluir o próprio juiz das execuções penais para fazer essa avaliação. O juiz das execuções penais ele só não é bom para ser avaliador de forma técnica, porque como ele tem um poder decisório, isso pode gerar uma quebra de imparcialidade. Então, normalmente, o juiz das execuções não participa das comissões de avaliação, mas não existe impedimento para ele. Beleza? Aí é o seguinte, o artigo 8º, ele vai falar da regra da exigência do exame criminológico a todos os presos da rimo fechado. Essa regra aqui, vocês têm que tomar cuidado, porque a súmula do STF, súmula do exame criminológico, a súmula 439 do STJ, ela fala o seguinte, só um minutinho, deixa eu pegar aqui a súmula na íntegra, para vocês. 439. A súmula 439 do STJ fala o seguinte, ela fala que o exame criminológico, as peculiaridades do caso, desde que for decisão motivada. A consequência de aplicação dessa súmula é o seguinte, é que eu só posso fazer o exame criminológico se eu tiver decisão motivada. Por que tem que ser feito assim? Porque, na verdade, esse exame criminológico, no que pese ele ser desejável sempre que possível, ele leva tempo. Ele é difícil de se fazer. Ele depende que eu tenha essa equipe toda, que eu tenha gente para aplicar. E isso, na prática, gerava um óbice aos benefícios penais. Porque, por exemplo, na verdade, o momento de ingresso de todos os presos é pela triagem. O momento de ingresso de todos os presos é na CETOX, independente do regime. Aí eu pegava um cara, por exemplo, que estava preso no regime aberto, um cara que poderia ficar solto, e esse cara, em vez de ficar solto em regime aberto, cumprindo a pena lá, só indo dormir nas casas de albergado, indo cumprir as determinações do regime aberto, esse cara ficava um mês preso lá na CETOC, esperando o dia em que tinha essa galera toda para poder fazer a avaliação dele. Isso aí não foi considerado como aceitável. O STF, o CJ, enfim, afastou essa tese da exigência do exame criminológico. Então, como é que funciona a regra? A regra é a seguinte: exame criminológico eu só tenho a exigência dele se for mediante decisão fundamentada por algum motivo próprio. Belezinha? Tranquilinho? E vamos lá. Porque senão eu vou falando aqui e eu não sei se você está entendendo, se não está acompanhando. Tem que ter feedback assim também. Certinho? Essa lei ele vai seguir falando das regrinhas básicas da avaliação da comissão. As regrinhas básicas de avaliação da comissão elas são bastante genéricas, porque elas dependem desse perfil de identificação criminológica. Então, ele permite o quê?
que a comissão entreviste pessoas. Quando eu falo entrevistar pessoas, a comissão de avaliação, ela pode entrevistar inclusive os familiares, os visitantes. Nesse momento da CETOC, normalmente não são admitidas visitas, mas a comissão pode autorizar. Então, por exemplo, a comissão está precisando aqui de classificar um preso para saber o grau de periculosidade, para saber o grau de interação social, para saber qual vai ser a melhor medida. Ele pode chegar e dizer, rapaz, faça o seguinte, traga alguém da sua família aqui para vir conversar com a gente, para a gente saber seu histórico, para a gente saber quem você é, o que é que você fez, enfim, para a gente conhecer mais a sua história. Por quê? Porque o cara, quando dá entrada no presídio, o cara dá entrada basicamente com a sentença, o acordo condenatório, se for o caso, e com a guia de prisão, com o exame de corpo de delito, dizendo que o cara entrou lá e que não tem agressão. Enfim, o cara dá entrada lá basicamente sem nenhuma informação das condições pessoais dele. No que as condições pessoais são um critério de dosimetria de pena que tem que ser avaliado. Vocês lembram que quando a gente faz dosimetria de pena, a gente tem naquelas circunstâncias judiciais a análise da conduta social do agente, a análise da personalidade do agente. Isso tudo tem que ser aferido no processo. Mas na prática, e a nossa lei recebe isso, a gente sabe que são momentos diferentes. Uma coisa é o aferimento da conduta social, da periculosidade, para eu verificar a dosimetria de pena. Outra coisa é para eu identificar qual vai ser o mecanismo de cumprimento de pena. Então, assim, isso aí gera, na verdade, uma série de desafios para a gente saber como é que a gente vai classificar presos. A gente sempre classificou preso muito de acordo com a periculosidade. A gente colocava assim, o preso é perigoso, o preso é matador, o preso é batedor, ele vai ficar sujeito a um regime mais grave. Ou o preso ele é picareta demais. Agora, a gente está tendo uma série de presos em condições especiais. Por exemplo, os presos de colarinho branco, que hoje é uma realidade, né? A gente pega os presos da Lava Jato. Os presos da Lava Jato, quase todos eles passam pelos exames criminológicos 100%. Chega lá, eles são observados. Desordem mental? Nenhuma. Pelo contrário, extremamente inteligentes, extremamente sagazes. Tem alguns, por exemplo, botam senso de empatia. Muitos deles, me interessa um pouco, Gustavo, vocês estão conseguindo ver direitinho? Então, só me dando um retorno para se o áudio está ok, se o vídeo está ok, beleza? Enfim, senso de empatia, a maior parte dos presos da Lava Jato deram lá com senso de empatia considerado elevado, consciência das consequências dos seus delitos elevadas. Então, assim, gera um desafio para saber como é que a gente vai lidar com essa ressocialização de colarinho branco. Mas é um desafio para frente. Beleza? A comissão pode realizar diligências. Realizar diligência, como assim? Ela pode pedir, por exemplo, um ofício para a vara, ela pode chegar, pedir que seja enviado um documento, pedir uma informação, por exemplo, ao órgão de trabalho da pessoa. Chegar, por exemplo, o cara trabalhava numa empresa tal, ela faz uma diligência mandando oficiar a empresa. O cara trabalhava no órgão público, por exemplo, esse cara não chegou a ser meu cliente, eu só fiz avaliar o processo dele, a gente não fechou o contrato, mas tinha um cara que ele foi condenado e ele era funcionário público, ele era policial. O cara fez um crime antes de ser policial, ele foi condenado já sendo policial. Foi para a CETOC. Na CETOC, o que é que pediram para... O que é que a comissão pediu? Pediu para oficiar a corporação militar para poder dar as informações de como era a conduta dele dentro da corporação e etc. Exatamente para avaliar se seria viável o deferimento de um trabalho externo para ele. Por exemplo, nesse caso, esse cara, policial, etc., ele, mesmo condenado, ele conseguiu um direito a um trabalho externo. Ele voltou a ser policial, ficou sendo policial, porque o crime era anterior à atividade policial, não tinha nada a ver com a atividade policial. Ele cumpriu a pena dele, foi cumprindo a pena dele, mas diante do trabalho externo.
Beleza? Regras básicas. Além disso, existe a previsão, essa previsão que a gente questiona, mas tem a previsão da necessidade das identificações criminais, certo? A Constituição, ela tem uma regrinha de identificação criminal, ela vai falar o seguinte, quanto à identificação criminal, ela fala o seguinte, artigo 5º, inciso 53. Ela diz, olha, possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. A lei de execuções penais trata de uma hipótese de identificação criminal obrigatória. Qual é a hipótese de identificação criminal obrigatória? O preso que é condenado por crime doloso, de natureza grave contra a pessoa, ou aqueles crimes que são considerados hediondos. Então, o cara que é preso por crime hediondo, ele vai, de acordo com a lei, necessidade de identificação criminal. Beleza? E, enfim, nesse ponto aí, a jurisprudência aceita essa obrigatoriedade de ser feita. Essa identificação criminal, de acordo com a Lei de Execuções Penais, ela depende, inclusive, da coleta, da identificação do DNA. Então, como é que é? Cara, eu tenho preso, condenado por crime doloso contra a vida, por crime com violência grave ameaça à pessoa, ou crime considerado hediondo, esse cara obrigatoriamente vai ter o exame de DNA coletado, ele vai ter o DNA dele colocado no Banco Nacional de Identificação Criminal. Para quê? Se esse cara cometeu um novo crime posteriormente, a gente poder fazer o comparativo dele. Outra coisa, essa regra aqui é aceita, ela enfim, não existe impedimento com isso. A lei fala que esses dados devem ser compartilhados inclusive em sistemas de polícia, e ela constitui uma hipótese bem interessante, que ela diz que constitui falta grave a recusa do condenado a submeter-se ao procedimento de identificação genético. O que é que quer dizer isso? Eu, como condenado, eu posso me negar a fazer a identificação criminal? A lei diz que eu não posso me negar a isso. Tem uma parte da doutrina que questiona, dizendo que isso seria uma possibilidade, que estaria vedado por aquela impossibilidade de você produzir prova contra si mesmo. Isso aí não se sustenta. Por quê? Porque, na verdade, o cara não está produzindo prova propriamente contra si mesmo. O cara está dando um registro de identificação ao Estado. Se esse registro de identificação vai servir como prova, isso tem que ser avaliado no processo de prova dele. Mas, propriamente dito, você não pode falar que a mera identificação criminal ou a mera identificação do perfil criminológico figurar ação de antecipada contra si, né? E, de fato, vai constituir como falta grave. Então, por exemplo, o cara que não aceitar fazer a identificação criminal, ele vai ficar sujeito a impedimentos de falta grave. Então, ele não vai poder de regime, ele não vai poder ter os benefícios penais, ele vai ter um sistema bastante mais grave. Se o cara é identificado, bonitinho, feito na CEPOC, a lei vai tratar basicamente dos sistemas de assistência que é a parte introdutória que eu queria chegar hoje com vocês. Que tipos de assistências vão ser garantidas ao preso? Assistência material. Assistência material que é realmente subsistência. Direito ao trabalho, direito à condição de vida. O áudio está um pouco ruim. Teria como melhorar? Tá travando um pouco o áudio. Não sei se é só no meu celular ou se é dos outros. Você que dá um feedback aí. Tá travando, galera? Tá ruim mesmo. No meu também tá travando. Porque eu não tenho feedback. Também tá. O que vocês pedem, só para ter uma noção? Oi? Não, eu escutei. Travou de novo. O meu tá parando o vídeo. Eu achei que era minha internet.
Agora tá. Você já via também. Ei, professor, faz o seguinte, ao invés de deixar a câmera ligada, se não estabilizar o áudio, é melhor, tipo assim, ficar só a tua voz, só o senhor falando, tá entendendo? Vou voltar aqui o vídeo, então. Já tá só ele falando. Bom, Não tá vendo ele não, Nicole? Tô. o vídeo travado. Tá terminando de ouvir? Tá sem travar? Escutem aí, vejam aí, me dê um feedback. Não, teve diferença não, tá travando do mesmo jeito. Aí dificultou. Bom dia, professor. Professor, essa versão é paga? Do Zoom? Não. Isso. É, não. Eu acho que não. deve ser por causa dos 30 minutos, aí deve baixar a qualidade, talvez. Porque é só a cada 30 minutos tem que começar de novo uma reunião. Eu tinha visto Deve ser que era de hora. Mas, se você quiser, eu posso iniciar aqui. Vocês completar a reinistação? Eu vou fechar essa aqui e começar uma nova, beleza? Eu mando o link de novo. Tá bom. Tá bom. Tá ok, professor.